um pequeno aviso antes de começar este episódio. Vais notar que a qualidade do som não está incrível, porque este episódio teve que ser gravado num sítio onde a acústica era péssima e, na verdade, também por negligência técnica da minha parte, mas eu prometo que daqui para a frente vai ser melhor, ok? Nós estamos sempre a aprender, estamos sempre a evoluir, pelo menos é o que dizem, e eu até acredito que hei de acabar este podcast como uma verdadeira sonoplasta. Além disso, eu gostei muito de gravar esta conversa, acho mesmo que merece ser ouvida e também acho que não seria justo para a minha convidada estar a deitá-la para o lixo. Não há convidada, há conversa. Acho que percebeste. Bom, mas sem mais demoras, vamos então a isto. Olá, Chéri! Espero que esteja tudo bem por esse lado. Obrigada por te juntares mais uma vez a esta conversa de café. E para este episódio, como já pudeste reparar pelo título, não estou sozinha. Não estou all by myself, tipo Celine Dion. Isto porquê? Porque eu tenho a sorte de ter amigos, para começar, de forma geral, o que já é ótimo. E além disso, tenho amigos que não se importam de me fazer companhia e de se envergonharem também a eles próprios. E por isso hoje estou acompanhada pela minha amigalhaça Catarina Marques, que aceitou o desafio de vir aqui contar alguns episódios constrangedores pelos quais já passou. E claro, também eu vou partilhar umas histórias embaraçosas da minha parte. O tema base para hoje é encontros desagradáveis na rua, nomeadamente com conhecidos, e outros dramas relacionados com isso. E agora que estamos todos contextualizados, está na hora de começarmos a conversa e introduzir a nossa convidada de hoje. Catarina, muito bem-vinda. Olá, muito obrigada e olá, Cherries. Já sei Muito que bem. agora este é o vosso nome, portanto também decidi adotar esta nomenclatura. Não esperava outra coisa de ti. Como é que te sentes em relação a esta alcunha? Faz sentido? Gosto bastante, Sandra. Acho que depois de teres contado tantas histórias constrangedoras tuas, faz falta um nome mais chique, uma coisa francófona, uma coisa doce, quase. Para me dar alguma credibilidade também, não é? Eu Bem, mas acho que depois sim. de estar a falar contigo neste podcast, eu acho que o meu objetivo é não arranjar trabalho depois disto todo, não fazer mais nada na minha vida, não. Esse é basicamente o meu... Não diria que é o meu objetivo, mas é a consequência de estar a fazer este podcast. É realmente tirar qualquer hipótese de suceder na vida. Então, o nosso tópico base para hoje, para a nossa conversa, é os encontros com conhecidos, na rua, em qualquer contexto, e que tendem a ser muito desagradáveis. Portanto, eu não sei qual é que é, assim, a última situação neste sentido que tu te lembras e que foi muito constrangedora para ti. Lembro-me de uma vez que estava num centro comercial com a minha mãe, bastante conhecido, não vou dizer qual é que foi, mas estava num centro comercial com a minha mãe e encontrei o meu primeiro namoradinho de infância, que eu devo ter tido quando tinha para aí 12 anos, mas eu não sei explicar como é que aquilo foi tão constrangedor, porque, pronto, eu tive uma coisa com o rapaz, uma coisa super infantil, obviamente, e adequada à idade, mas lembro-me de estar com a minha mãe e dele aparecer, eu nunca mais o tinha visto depois disso, e de eu ficar completamente atónita, sem saber o que fazer, e virei costas e fui-me embora. O rapaz ainda levantou o braço para me dizer olá, mas eu fugi só e fingi que não o tinha visto. O que me acontece muito nessas situações é que eu tento arranjar muito um tópico. Eu não digo de conversa, não é? Para estarmos ali a conversar meia hora, mas é muito. Normalmente. Dá-me muita vontade. Aliás, eu quando percebo, eu acho que toda a gente faz isto, ou pelo menos a grande parte das pessoas faz, que é, se eu percebo que há uma pessoa que está ali que eu conheço, mas com a qual eu não quero lidar, e eu percebi que ela ainda não se apercebeu que eu estou ali, eu arranjo forma de ou desaparecer, mudar de lugar, se for num transporte, por exemplo, de pôr um livro à frente da cara, de pôr os meus óculos de sol e olhar para a janela. Nos transportes às vezes faço isso, tipo, está a dormir, não vou chatear, e eu finjo que estou ali a passar pelas brasas para ninguém me chatear. Olha, isso é muito bem pensado, eu nunca fingi que estava a dormir. Faço isso, porque assim, se a outra pessoa for lá, ela só foi porque quis, foi ela que te foi acordar, foi ela que te foi interromper. Exato. Mas isso também é uma das minhas táticas. Mas por falar em situações constrangedoras, também me aconteceu uma vez estar a andar na rua normalmente e ver um homem dentro do carro que me parecia imenso um dos meus chefes, de um dos trabalhos que eu tive. E depois de repente eu ponho assim a cabeça um bocadinho mais, inclino assim um bocadinho mais a cabeça para ver quem é que estava dentro do carro e
Aí já te puseste mesmo a jeito, esquece já. E vi que era um dos meus chefes. A sorte é que eu acho que ele estava a mexer em alguma coisa naqueles visores do tabuleiro do carro, por assim dizer. E eu estava a ir para casa e a primeira coisa que eu faço é fugir a 7 pés. Eu estou a dizer um dos meus ex-chefes, mas ele na altura era o meu chefe, só que eu não quis cruzar. Pronto. Sim, opá, e é válido. Isso está-me a fazer lembrar também uma situação que me aconteceu que foi um bocadinho o oposto. E eu acho que às vezes as pessoas podem achar que eu sou rude, mas eu não sou, juro. Eu não me importo até de interagir. Eu gosto de interagir. Há dias melhores para isso do que outros, como para toda a gente, acho que é assim. Mas eu estava no metro também, a caminho do meu trabalho na altura, e quando cheguei ao meu local de trabalho, aliás, até acho que foi só no final do dia, mas um dos meus chefes comentou comigo que, aliás, foi quando ele chegou ao sítio, ele comentou comigo, eu vi o tempo todo a olhar para ti, fizemos a mesma viagem no metro o tempo todo, vi o tempo todo a olhar para ti para ver se tu me vias e tu nada. Porquê? Porque eu quando estou nos transportes, normalmente estou sempre com os fones, a ouvir música, podcast, seja o que for, e normalmente ouço sempre música muito alta. E eu estou noutro mundo, é certinho e direitinho, portanto, a menos que seja muito evidente ou que eu cruzo o olhar com a pessoa, eu não reparo. E, pelos vistos, eu fiz uma viagem para aí de 20 minutos ou mais com esse meu chefe que estava no outro lado portanto, aquilo era no metro, não é? E eu estava no assento do lado esquerdo e ele estava no assento do lado direito e eu nunca reparei. E fiz o trajeto depois ainda tive que andar um bocadinho a pé até o meu local de trabalho e fiz isso tudo sozinha. E pronto, e para mim, se ele não me tivesse dito, aquilo nunca teria acontecido. O que eu acho mais estranho no meio disso tudo é o facto de ele não te ter cumprimentado na altura, mas também te dizer que esteve 20 minutos a olhar para ti no transporte. Eu acho que ele depois já acho que me disse que até me tinha acenado ou o que era, só que eu realmente não estava a olhar ou não vi, ou eu devia estar também com os óculos de sol, penso eu. Pá, mas estava super na minha, e isso é uma coisa que me acontece muito. Às vezes as pessoas têm mesmo que me vir abanar se for preciso, porque eu estou completamente então, à nora. Costumas fugir? Mas fujo muitas vezes. Eu fujo muitas vezes. Também, porque eu acho que isto nós encontramos pessoas que conhecidos nossos, é que nós estamos habituados a associar certas caras, certas pessoas a certo contexto. Por exemplo, há um contexto de trabalho, e quando a vemos num contexto completamente diferente, parece que o nosso cérebro não sabe bem reagir àquela pessoa naquele contexto. É isso. E depois eu detesto sentir que vou ter que forçar algum tipo de conversa com aquela pessoa. Porque há pessoas que tu até encontras, nomeadamente se forem pessoas minimamente próximas, e aí é diferente, não é? A coisa surge naturalmente. Agora, quando são pessoas que tu vês muito pontualmente ou que tens uma relação que é diferente, sobretudo se for uma relação chefe-empregado, não é bem este o termo que eu quero usar, mas aí é mais tenso. Lembrei-me também, a propósito dos transportes, de uma história que já me aconteceu há alguns anos. Eu ainda estava a acabar a licenciatura e eu apanhava sempre o comboio em Sete Rios para vir para a margem sul. Opa, e às tantas tenho uma rapariga que me começa a acenar. E eu não reconheci logo e depois apercebi-me que foi uma colega minha do 9º ano. Portanto, isto já tinha sido depois do secundário, eu nunca mais a tinha visto. Portanto, o básico acabou e nunca mais me tinha cruzado com ela. E é daquelas pessoas que lá está, tu ficas anos sem ver e provavelmente se eu a tivesse visto e ela não me tivesse visto, eu não teria dito nada, porque eu sou essa pessoa, porque eu ia ficar constrangida. Mas ela foi super, olá, como é que estás, não sei o quê. E foi fixe, só que o que aconteceu é que ela veio a viagem toda a falar e depois chegou ali um momento em que eu estava só... Já não sei o que é que havia de dizer. No meio disto tu ainda não sabias quem é que ela era? Não, eu depois apercebi-me, quando nós começámos a falar, logo, ela não tinha mudado muito, eu é que não fiz logo a ligação e depois já não havia há anos, não é? Então fiquei um bocadinho naquela... Depois ela começou a falar imenso, e depois é tal conversa do então, o que é que estás a fazer agora e não sei o quê, estou a tirar jornalismo, pronto. Mas às tantas aquilo chegou a um ponto em que ela teve o tempo todo a falar e isso é ótimo, não ficou aquele silêncio constrangedor, mas eu às tantas, sabes quando tu já não sabes o que é que has de responder? Porque já não tens conversa para dar. Sim, isso às vezes acontece. Eu adorei ver-te, mas eu não tenho nada para te dizer, lamento, sim. Mas isso por acaso de me esquecer da cara das pessoas não me costuma acontecer, que eu não costumo esquecer caras, quando muito posso esquecer o apelido ou assim, mas não me costumo esquecer, mas sim, mas às vezes aparecem essas pessoas que querem falar muito e tu também já não sabes o que é que has de dizer. E eu até sou bastante extrovertida.
E eu acho ótimo e gosto muito de encontrar pessoas que são assim, que independentemente dos anos que passaram e do facto de não falarem de todo, conseguem ter uma interação super normal e eu vou muito na vibe da pessoa, não é? Se a pessoa me transmitir isso, eu consigo alinhar. Agora, o pior é quando isso não acontece e depois é só, depois há aquele silêncio e eu penso na minha cabeça, arranjar alguma coisa para dizer, Sana, arranjar alguma coisa E outro ponto interessante em que tocaste é quando estamos nos transportes, porque não há como fugir, porque se encontrares a pessoa na rua, tu podes fazer ali 5 minutos de conversa, trocam umas impressões e depois, então, olha, vou andando. Agora, se tu estás no comboio, no autocarro, no metro, seja onde for, e tens um destino e tens de sair nessa paragem, tu vais ficar presa com a pessoa durante 10, 15, 20 minutos, o que for. Outro contexto que é muito constrangedor e que tu referiste há pouco é a questão dos ex-namorados. E isso fez-me lembrar também várias situações que não são só terríveis, porque parece que isso sempre que me acontece, quando eu encontro um ex-namorado, tipo cá toda uma lista, vasta, não há. Mas sempre que isso acontece, eu normalmente nunca estou no meu melhor. E é tão frustrante, porque eu consigo ser melhor do que aquilo e há dias em que eu estou a arrasar e é nesses dias que sempre eu viver estas situações, que sejam nesses dias. E nunca é. Eu estou sempre Mas tens alguma história? Tenho. Aliás, tenho uma história que já se repetiu mais do que uma vez, não é? Okay. Que é ir a um sítio, a um café e encontro lá a pessoa que muitas vezes está acompanhada pela namorada atual. Está tudo bem com isso. Só que, por exemplo, num dos casos é muito constrangedor. Normalmente essa pessoa mesmo que repara em mim e eu reparo nessa pessoa, nós não interagimos. Não porque estejamos com um sentimento de ódio em relação um ao outro, mas porque é estranho, as coisas como acabaram ficaram ali um bocado mal resolvidas. Então, como nunca chegou a haver uma conversa, tipo, pronto, não temos que ser amigos, mas está tudo bem. É muito estranho, eu nunca sei se é na boa ir lá e dizer olá, como é que estás, então fico sempre, ok, vou fingir que aquela pessoa não reparou que sou eu, que muitas vezes é óbvio que reparou, e vou só lidar com a minha vida. Isto pode dar um aspecto que eu sou lá está uma pessoa rude, mas eu não sou, eu só sou uma pessoa que tem medo de lidar com uma situação que é muito desagradável, sobretudo quando está acompanhado por mais pessoas. Mas estavas a dizer que não estavas no teu melhor, porquê? Porque estavas... Não estava no meu melhor, porque fui ter com uma amiga minha e nesse dia pensei, vou só vestir assim uma coisa, pronto, vamos só beber um café, vesti uma t-shirt, uns calções que já não usava há anos, estava, se for preciso, com uma chinela, tipo, estava super desleixada. E pronto, e possivelmente estava com eyeliner, porque eu ando sempre de eyeliner, mas era isso devia ser a melhor parte do meu outfit naquele dia. E eu penso, não, é suposto que tu me vejas no meu melhor, mesmo passado estes anos todos. Eu quero que tu vejas que está tudo bem comigo, que está tudo bem na minha vida. E isso raramente acontece. Há dias em que eu estou e sinto-me incrível e nunca encontro ninguém. E depois há dias em que eu, se for preciso, vou ali ao Almada Fórum só comprar alguma coisa e estou desleixada e encontro essas pessoas, que também já aconteceu mais do que uma vez. Portanto, eu não sei se isto também é uma coisa que te acontece muito, mas é muito recorrente na minha vida. Eu acho que isso acontece, eu acho que toda a gente tem um bocadinho essa sensação, não só a encontrar ex-namorados, mas a encontrar pessoas no geral. Há dias em que eu estou linda, fantástica, maravilhosa, pareço um membro sei lá, da corte do rei Luís XIV, ou estou ali fantástica, Marie Antoinette, ninguém aparece. Ninguém aparece, e eu até me apeteceu vestir bem, eu fui só ao pão, mas nada acontece. Depois há um dia em que estou toda gordurosa, toda horrível, miserável, pareço um cadáver, ando a dormir mal, não tenho vontade de viver. E não só, ou, por exemplo, ou aparece alguém que eu conheço, ou então até vou ao pão, mas o rapaz que está a servir os pães é também incrível. Eu sei, estás a perceber? E eu penso, não, eu queria mostrar, tipo, este rapaz o quão giro eu sou, mas estou só com vontade de desistir. E sabes o que é que também já me aconteceu, agora com esta questão toda da quarentena, e isso não tem havido muitas oportunidades, mas quando eu sabia que ia a um sítio onde ia encontrar alguém por quem tinha uma crush ou isso, eu arranjava-me sempre. Claro. Não tipo que vou sair à noite e estou super fancy, mas esticava o cabelo, se fosse preciso, vestia assim uma roupa tipo para dar tudo no outfit. E muitas vezes estava a contar encontrar essa pessoa e ela não aparecia. Por exemplo, para dar um contexto mais específico, porque isto parece assim um bocado vago, em aulas, por exemplo, tipo, tu sabes que à partida vai estar lá uma pessoa e depois chegas e ela não está lá. E é tipo, então, eu tive trabalho, eu investi nisto.
É verdade. Eu não sei, pronto, é frustrante também. Se eu precisar um dia em que eu não estou tanto no mood, claro que a Claro que a pessoa pessoa vai aparecer. Claro que vai, Exatamente. claro que vai. Portanto, eu acho que isto, no fundo, a lição a tirar é aceita os dias em que não Ou tiveres então a lição a tirar é sai à rua sempre sempre em a bom. arrasar. Tu és sempre um dançarino da Britney Spears. Pensa nisso e estás Ok. no espetáculo, estás no concerto dela. Ok. Portanto, tens de sair assim à rua. E pronto, e depois poderás ter sorte ou não, mas sai sempre a arrasar. Exato. Depois, neste tipo de situações em que eu encontro, lá está, o meu ex, e há ali uma probabilidade de conseguir ultrapassar aquela situação fazendo de conta que não nos vimos, muitas vezes as pessoas que estão comigo e que também possam conhecer a pessoa dão a maior cana possível, que é a mesma coisa quando tu dizes, por favor, está ali aquela pessoa, não olhes agora, ser discreto ou discreta. E a pessoa, olha, como se fosse preciso, ela nunca o faria noutra circunstância e é a pessoa mais óbvia de sempre. E depois isso muitas vezes estraga tudo, estraga o nosso disfarce, estraga o nosso acting, porque eu muitas vezes invisto no meu acting de não sei quem está ali, estou na minha, está tudo bem. Sim, mas toda a gente tem aquele amigo que não só olha, como roda o pescoço 360 graus como se fosse um pombo. Sim, e depois até vem um bocadinho de vento e o cabelo voa. Pronto, e claramente as pessoas trocam olhares, é constrangedor novamente e pronto, e o teu amigo não te ajudou a sair dessa situação. Mas isso está-me a fazer lembrar uma coisa que também me está a fazer lembrar aquilo de encontrar ex-namorados. Eu tive um namorado que vivia não muito longe de ti, Sandra, aqui na Margem Sul, Ok. e ele era portageiro na ponte 25 de Abril. Então, o que é que acontece? E ainda hoje acontece. Quando nós vamos fazer o pagamento da portagem e vemos as luzinhas verdes, eu não tenho via verde, portanto eu cruzo-me mesmo com um dos trabalhadores da ponte, tu não sabes quem é que lá está. Tu vês a luzinha verde ao fundo, escolhes uma, vais para a faixa, para a devida faixa e depois, pronto, para seguires viagem. Eu estou sempre a rezar para que não seja Não te calhe esse a meu pessoa. ex-namorado. Ok. Uma vez, e por falar em amigos, estavam com amigos, era ele, eu ignorei completamente e eu tenho um amigo meu que grita o nome dele, não sei das quantas! Constrangedor, nível máximo. Outra vez, eu estava com a minha irmã, disse-lhe eu olá porque estava literalmente a trocar-lhe o dinheiro e ele ignorou-me. E houve outra vez que estava sozinha, dei-lhe o dinheiro e foi também super constrangedor, ele viu-me, eu percebo que é ele porque ele tinha uma tatuagem no braço, que quando ele punha o braço de fora para dar o dinheiro à pessoa anterior, eu já sabia, portanto já me ia preparar psicologicamente. Ok. E houve uma vez que ele pôs o braço de fora, eu percebi que era ele, eu cheguei, dei o dinheiro e estava tão nervosa que eu só disse, fique com o troco, e fui a andar, a correr e acelerei imenso. Espera, e... fique com o troco, ou seja, Fico com o troco, eu não o conheço, fico com o troco, eu não quero ver esta pessoa, não quero olhar para esta pessoa, estou constrangida, Oh, meu Deus. adeus. E qual é o meu espanto? Quando passado uns dias recebo uma chamada dessa pessoa a perguntar se está tudo bem e eu fico, não. Pronto, normalmente quando essas situações acontecem, ficam por ali, não é? E depois a pessoa tenta apagar aquilo da memória, que raramente acontece, mas pronto, supera-se a coisa. Agora, se a pessoa ainda veio tentar falar, não há necessidade disso, vamos só ignorar. Mas isso foi tipo uma relação que acabou friendly. Não acabou nada friendly, não acabou que é nada, pior, não é? não acabou nada friendly, mas a questão é que isso é uma cruz que eu vou carregar para sempre até o rapaz eventualmente deixar de trabalhar lá, ou tenho de arranjar via verde eventualmente, porque cada vez que eu venho que eu estou a passar a ponte 25 de Abril, e até são bastantes vezes porque eu tenho família a viver também na Margem Sul, eu estou sempre a rezar que não apareça ele, que não apareça ele, que não apareça, que não apareça, que não apareça, e já aconteceu umas quantas vezes ser ele. Pois isso é o mesmo que, e nós já falámos várias vezes disto, quando me acontece estar a fazer um trajeto que eu fazia quando ia para um antigo trabalho em que eu estive e, bom, eu não quero tornar isto muito dramático, mas a experiência foi um pouco traumática, diria, e então eu quando faço esse trajeto fico com uma ansiedade, com um medo de encontrar qualquer uma das pessoas desse trabalho, porque fico com ansiedade pela interação que pode surgir daí e porque não quero lidar, não é? É demasiado constrangedor. E já alguma vez encontraste alguém? Acho que não. Nesse trajeto não. Já aconteceu encontrar enquanto ainda estava lá a trabalhar, mas foi chill. Sim. Foi chill. Eu também já trabalhei numa loja de roupa
E eu nunca mais fui àquela loja porque eu não quero cruzar-me com pessoas. Eu percebo que as pessoas são simpáticas, percebo que me iam receber bem, mas ainda por cima eu trabalhei lá. Eu ia me sentir obrigada a comprar algo se fosse lá e ia ter de falar com as pessoas e eu sinto-me constrangida. Sim, isso aconteceu-me também quando eu trabalhei uma vez num café e, por acaso, as pessoas com quem eu trabalhei, eu não estive lá muito tempo, mas eram super jovens, super queridas, super acolhedoras, tiveram muita paciência comigo. Só que, não sei, para mim é muito estranho, por exemplo, ir lá consumir alguma coisa porque, pá, eu já estive atrás do balcão, não sei, é estranho. Não Sim. teria problema nenhum em ir lá e contribuir, só que depois quase que obriga também a ter uma certa interação depois com aquelas pessoas e acho que é sempre um bocadinho estranho. Eu acho que nesses casos ou tiveste muito tempo a trabalhar nesse sítio e estabeleceste uma relação tal de Sim, certo. confiança com as pessoas que vais lá sem qualquer problema, ou se estiveste lá há pouco tempo torna-se constrangedor. Para nós tudo se torna constrangedor, pelos vistos, É mas... verdade. Será que nós somos pessoas naturalmente constrangedoras? Mesmo numa situação que não seja constrangedora, nós achamos que a situação vai ser constrangedora e somos constrangedoras? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu também acho que sim. É que eu sinto que, desde a minha infância, que há todo um peso de constrangimento em muitos Eu acho que a dos episódios da situação minha vida. em potência pode não ser constrangedora, mas depois nós temos todos os ingredientes para que ela se possa Olha, tornar constrangedora. Não sei explicar. eu estou-me a lembrar agora lembro de outra, que foi, pronto, eu estou a terminar o mestrado, já referi isto aqui algumas vezes, penso eu, e no início houve uma coisa que foi muito constrangedora e eu até acho que isto foi algo partilhado pela maior parte de nós, porque foi numa das primeiras aulas de uma das cadeiras desse mestrado, o professor, éramos 80 pessoas na sala, para aí, era uma daquelas cadeiras em comum, não era de ramo específico, e o professor decidiu, vamos todos, um a um, apresentarmos, portanto, cada pessoa daquele total de 80 pessoas que estava naquela sala tinha que dizer o seu nome, a idade, de que curso é que tinha tirado antes de estar ali, se vinha daquela faculdade ou se vinha de outra, e qual é que era o ramo e o que é que esperava fazer, pronto. E eu, no momento em que ele diz que nós vamos fazer isso, eu só penso, mas o que é isto? Mas nós estamos na secundária, estamos na primária, mas 80 pessoas nesta sala, olha, 80? estamos a falar de Pensava que 80 eram alunos. tipo 20 Pá, ou não, 30. estamos a falar de uma sala com 80 alunos e aquilo ele fez mais ou menos por fila, mas depois andou ali a criar uma dinâmica e depois ia a um e a outro. Pronto, às tantas chega. Eu ainda não tinha amigos, eu não conhecia ninguém e eu depois desta situação pensei, pronto, não vou arranjar amigos no mestrado, está tudo bem com isso, faço isto a solo, pronto, é o que é. Acontece que, pronto, quando eu estava a dizer o meu percurso, tu sabes e conheces-me, sabes que eu tenho a tendência, quando estou desconfortável, em tentar jogar com a carta do engraçadinha, lá está, deixa-me pôr aqui um tom engraçada. Pronto, comecei a dizer, tirei jornalismo na Escola Superior de Comunicação Social, não quero ser jornalista. Eu disse isto, e de facto é verdade, e de facto estava a ser sincera. Só que, tanto a cara do meu professor como o silêncio, aliás, houve uns risos, eu acho que houve uns risos, mas não sei se foi um riso nervoso, eu quis muito rir de nervoso porque fiquei muito tensa depois de ter dito aquilo, mas depois era ultrapassar, não é? E eu lembro-me que a expressão do meu professor, que até era um jovem, mas ficou... pronto, está bem, não quero ser jornalista. E depois já não lembro o que ele disse em concreto a seguir. Eu só me lembro de pensar, mas tu não tinhas de dizer isto? Porquê é que tu foste dizer isto? Não tinhas, mas eu acho que para aí 40%, se não mais, das pessoas que tiram o curso de jornalismo acabam por não querer ser jornalistas. Portanto, Pois, e tanto que eu eu depois acho que ele não justifiquei. percebeu só a tua parte, mas Pois, tanto que eu depois justifiquei. Pronto, eu estou a dizer isto porque de facto decidi escolher o ramo de internet e para abranger a minha área a nível da comunicação e não só para ficar só com o jornalismo. Só que pronto, eu disse aquilo e do género, estou a tentar ter piada, mas isto foi constrangedor e o professor ficou a olhar para mim e pensar, esta pessoa deve ser pretenciosa ou enfim. Mas fiz amigos, a boa notícia é fiz amigos. Fizeste? Fiz amigos, portanto nem tudo correu mal. Uma coisa que também tinha aqui apontado é, nós há pouco estávamos a falar, eu dei o exemplo de uma pessoa, daquela minha colega do básico, que me encontrou e falou imenso, e depois às vezes há pessoas assim, e depois há o oposto, que é as pessoas que te ignoram. E às vezes há situações em que isso magoa quase, porque literalmente... Sim.
houve ali um eye contact muito direto, muito evidente. Se for preciso, tu começas ali a fazer uma espécie de aceno, não é? A dizer um oi. Pode ficar por ali, por mim pode ficar por ali, mas que haja um feedback. E a pessoa claramente ou vira a cara ou ignora, mas tu sabes que ela sabe quem tu és. E isso é muito... Não há necessidade, não é? Sim, eu acho que isso é constrangedor, principalmente quando tu tens a certeza que aquela pessoa te conhece. Não há maneira daquela pessoa se esquecer de ti. Ou pelo menos que já se tenha esquecido de ti. Isso aconteceu-me uma vez que eu tinha acabado um trabalho há pouco tempo, tinha saído do sítio onde estava e eu cruzei-me na rua com um dos meus ex-colegas, mas eu cruzei-me com ele, eu posso dizer que estive a 1 metro de distância dele, cara com cara, ou seja, era impossível ele não me ter visto. E era impossível ele não se lembrar de mim porque eu tinha saído desse trabalho há um mês tanto, ele sabia quem eu era, cumprimentava-me quando me via, Claro. não trabalhávamos diretamente juntos, mas estávamos no mesmo espaço e ele sabia quem eu era. E quando nos cruzamos, eu até estava com a minha irmã, eu levanto o braço para dizer olá e ele ignora-me completamente. Eu só me lembro de olhar para a minha irmã e a minha irmã ficou do género, estás tontinha, esta pessoa não te conhece. E eu assim, conheço, eu tenho a certeza que me conhece. Mas não, fui completamente ignorada. E não costumas usar aquela carta do... Ok, obviamente não te retribui o olá com a mão, não é? O aceno. Então eu já cheguei a fazer o... fingir que era uma pessoa que estava atrás. Sim, às vezes tem essa semi-mímica, se é que podemos dizer assim. Portanto, começa a levantar a mão, vai levantar a mão, vai levantar a mão, não vai levantar a mão, eu tenho a mão levantada, a outra pessoa não levantou, eu baixo a mão. Pronto, estava só aqui a coçar a cabeça. Também há o move de metes a mão para trás e coças a cabeça. Mas sim, eu acho que... Lá está, é uma interação que pode ser rápida, pronto. É um bocado evidente que as pessoas se reconhecem, portanto também acho que é rude a pessoa só ignorar. Mas isto acontece naqueles momentos em que eu estou a tentar fazer aquilo que para mim eu fazia com todas as pessoas que eu conheço, que é perfeito quando alguém corresponde e consegue fazer isto comigo, que é, eu vejo a pessoa ao longe, a uns metros, nós olhamos um para o outro ou uma para a outra, vemos que já não temos mesmo escapatória possível, porque nos vimos, conhecemos, fazemos aquela troca de olhares, e a maneira de reagir, e esta que eu gosto mais, é levantar a mão e dizer, olá, tudo bem? A sentir assim com a cabeça e continuar o caminho. É perfeito, resulta sempre, é educado, é simples, não faz ninguém perder tempo e pronto, e fica tudo bem. Eu acho que assim resulta. Exato, isso para mim também é a melhor fórmula. É que é rápido, é eficaz, não mostramos que somos pessoas até simpáticas e educadas e pronto. E depois há muito aqueles encontros do vê se combinamos um café, que claramente nunca vai acontecer. Há pessoas que é tão óbvio que isso nunca vai acontecer. Mas eu alinho nesse chacho, digamos assim. A pessoa diz, vê se combinamos um café, e digo, sim, vamos falando. Claro que eu digo isto, obviamente o que eu quero dizer é, está bem. Claro que não, isso não vai acontecer. Mas... Eu normalmente nunca sou eu a dizer isso do café, mas quando dizem eu também digo, sim, claro, e não estou a pensar, não, nunca vai acontecer. Se bem que eu acho que quando as pessoas dizem isso, também não querem combinar o café, dizem por dizer, mas eu acho que isso em algumas situações pode acontecer. Sim. Ou quando a pessoa te vê e não te viu mesmo há muito tempo e fica genuinamente feliz de reencontrar uma pessoa que não via, ou, por exemplo, se for uma pessoa que se sente atraída por ti e vê aquela coisa de te encontrar como isto foi o destino e tenta-te cativar, assim, não sei se me estou a fazer entender, mas eu acho que há pessoas... Sim, não, assim. eu acho que há casos em que, de facto, a frase do a ver se combinamos um café realmente é sincera e acaba por acontecer, Isso já me aconteceu, mas há outros casos em que claramente aquelas pessoas que tu quase nunca falas com elas, não há nenhum tipo de atração, não há nenhum contexto... se forem até amigos de infância, mas muitas vezes são aquelas pessoas que tu, sei lá, foste da mesma turma há anos e anos atrás, mas já passou. Exato. E, portanto, também vamos falar do quê? Eu sinto muito isso também quando querem fazer jantares de reunion, que eu alinho, eu não tenho problemas, eu digo tipo, bora, vamos a isso, só que primeiro, vai haver muita gente que se vai sentir desconfortável e que não vai marcar, e depois tem que haver uma pessoa nesse jantar que consegue iniciar a conversa e consegue encontrar ali um tema comum, mas vai sempre começar com então e o que é que tens feito? E depois tu começas a dizer a licenciatura que tiraste ou que não tiraste, ou se estás a trabalhar, se não estás a trabalhar.
Eu acho que nesses jantares é assim, ou sobrevives com histórias antigas engraçadas que tenham e que acabam todos por partilhar e por recordar, ou então não resulta muito, mas isso acaba Sim. sempre por acontecer. Sim, porque lá está, é o fator comum, não é? Entre Sim. aquelas pessoas, portanto acho que acaba por ser o mais óbvio. Tinha aqui apontado também outra história que foi, não é bem encontrar um conhecido na rua, mas é quando tu tens que fazer conversa, lá está, quando tens que fazer tempo e a pessoa não contribui. Por exemplo, eu antes deste podcast tive um outro podcast, o Entre Linhas, e o que acontece é que eu nesse podcast conversava com várias pessoas que estivessem ligadas ao mundo da literatura, não é? Pronto, e houve um dos meus convidados que uma vez, eu gravava no estúdio de rádio da Universidade Autónoma e nós combinámos encontrarmos lá, mas ainda faltava uns minutos, para aí 15, 20 minutos para conseguirmos aceder ao estúdio. Entretanto, o convidado chegou e para nós não estarmos ali à entrada da universidade, eu disse, olha, temos aqui um café, queres ir tomar um café, pronto, enquanto fazemos tempo? E ele, muito simpático, e isso fomos. Só que era uma pessoa muito simpática, muito querida, uma conversa muito interessante, mas que muito tímida e dava para perceber. E quando tu podes ter a maior capacidade de comunicação possível, mas quando a pessoa não te dá material, ou seja, tu tentas puxar ali conversas e o que acontecia era muito, isto, eu fazia uma pergunta e as respostas eram muito, sim. E eu ficava, ok, vamos lá, Sandra, onde é que tu te podes agarrar? E depois houve ali uns segundos que pareceram meia hora, que estava silêncio e eu só queria tipo um relógio que começasse a acelerar no tempo e para despachar aquele momento e pronto, depois correu tudo bem, lá fomos. Mas é muito constrangedor. Eu acho que nessas coisas nós também temos de dar aqui um bocadinho de desconto aos tímidos, porque Claro. eu acho que há uma diferença entre não quereres mesmo falar ou seres genuinamente uma pessoa introvertida. Porque, por exemplo, eu não sou uma pessoa tímida de todo, sinto-me super à vontade para falar com qualquer pessoa, mas eu acho que há pessoas que bloqueiam mesmo nesse tipo de situações e que não conseguem falar, e aqui acho que também temos de dar um bocadinho de desconto, e não significa necessariamente que a pessoa queira ser rude connosco ou assim, mas compreendo que nessas situações em que temos mesmo de estar um certo tempo com a pessoa e só ouvimos um sim, não, consegue ficar constrangedor. Sim, mas obviamente eu percebo a questão a pessoa não pode estar a dar o seu melhor, não é? Se já for tímida. Sim. E pronto, é o que é. Eu acho que às vezes as pessoas não percebem que, por exemplo, pessoas como nós também são extrovertidas, mas nós às vezes também estamos a rir nessas situações para tentar quebrar o gelo. Eu às vezes penso, tu estás tímido, mas eu acredito que eu também estou e eu estou-me a esforçar muito mais e estou-me aqui a tentar rir e se calhar não ser bem sucedida, mas sim, eu também tento usar essa tática. Sim, lá está. E depois há dias e dias, não é? Eu até posso ter facilidade em conversar e eu não sou super extrovertida, mas também não diria que sou introvertida, mas há dias em que não dá. Por exemplo, uma coisa de que eu gosto bastante, às vezes quando apanho um Uber, é quando há um motorista que é muito de conversar e às vezes há conversas que são super interessantes. Tenho várias na minha memória que foram conversas super interessantes, mesmo que numa viagem de 10 minutos, se for preciso. Mas há dias, e houve dias em que eu tive que apanhar o Uber mesmo por questões de trabalho, em que eu simplesmente não queria falar. Tu tens dias em que simplesmente queres estar ali na tua, é um mau dia, não estás no mood. E às vezes o motorista está na mesma vibe, porque há motoristas que estão sempre nessa vibe e pronto, está tudo bem com isso. E há outros em que estão sempre a fazer perguntas e a puxar conversa, o que eu acho que é incrível e é fixe, mas houve alturas em que eu só não quero estar a conversar. Claro que eu respondia, mas era aquele sorriso, pois, estás a ver? Não dava muita trela. Uma história que eu também me estava... Aliás, uma história, mas isto também é comum que aconteça, que é encontrar pessoas na noite, sobretudo quando tu já estás alterada, digamos assim, alcoolizada, Sim. não super... já não estás ali, mas pronto, animada, não é? E sobretudo quando, não sei, a mim acontece mais vezes quando encontro pessoas que sentem ali uma tensão, mesmo que seja só da minha parte, que muitas vezes é só da minha parte, eu consigo ser... Porquê que eu sou tão constrangedora? Eu pergunto-me tantas vezes nessas alturas, porquê que eu não posso ser só a Sandra, que tem uma interação normal? E eu, não sei, digo coisas
que eu depois fico a pensar, mas porquê que eu disse isto? Porque senão não terias um podcast chamado Salve Seja, Sandra, é assim? Pronto, o que acontece é que nesses contextos e quando nos cruzamos com alguém por quem lá está, temos algum tipo de interesse, parece que tudo o que sai da nossa boca é... Eu nunca diria aquilo numa circunstância normal, porque é que eu estou a dizer aquilo? E, portanto, lembro-me que encontrei uma vez uma pessoa que eu achava interessante, sabia que não queria acontecer nada, mas achava interessante e, portanto, só isso... Sempre que eu tinha uma interação com essa pessoa, dizia alguma coisa para tentar ser engraçada, mas que depois era só constrangedor. E foi um bocado isso que aconteceu também nessa noite. Eu estava lá a dançar na discoteca onde estava e vejo essa pessoa a passar, e eu, se calhar, numa outra circunstância em que estivesse mais sóbria, provavelmente deixaria a pessoa passar e não diria nada só para não ter uma interação estranha. Mas não, estava super solta, toquei no ombro e disse olá! E a pessoa, surpreendentemente, deu-me um grande abraço, como se fôssemos amigos de longa data, que não éramos de todo. E tínhamos muito poucas interações. E isso acontece-me sempre que eu me cruzo com alguém que acho interessante, ou por quem tenho uma crush, que é dizer coisas que eu depois começo a pensar e não havia necessidade daquilo. Não sei se é uma coisa que te acontece... A sair à noite... Acho que nunca tive assim muitas interações com conhecidos que eu encontrasse, mas, e até te posso dizer que a sair à noite já encontrei pessoas, obviamente, mas como estávamos todos num contexto mais de diversão, a beber, etc, foi uma coisa rápida e ficou-se muito por aí. Já me aconteceu situações constrangedoras, lembro-me perfeitamente que uma vez estava num café com a minha mãe, estava a comer um pastel de nata, a minha mãe a beber o seu cafezinho e, entretanto, apareceu lá um rapaz que tinha andado comigo na escola. Ele não era propriamente meu amigo, mas eu sei que ele sabia quem eu era, tanto é que foi ele que me assinou também, eu também sabia quem ele era, e no momento em que ele me acena, eu aceno, decido sorrir e estou cheia de pastel de nata nos dentes, mas uma coisa tipo... Eu nem sei se ele me viu os dentes, sei que eu parecia uma tontinha a acenar. Portanto, sim, essa situação aconteceu e pronto. Lembro-me que uma vez, mas isto eu era pequena, portanto tenho desconto, uma vez estava a almoçar com a minha família e apareceu um colega meu da primária com a família dele e esse foi o momento em que eu decidi acabar de comer e lamber o meu prato, e estava a lamber um prato quando vi o meu colega e a família dele. Portanto, a Catarina de para aí 7 anos, não sei, pronto, um dia arrependeu-se disso. Uma coisa é certa, comer, gostas de comer, és uma pessoa que gostas de comer, portanto, e isso também é importante. A lamber o prato, assim, o prato levantado e eu tipo cão mesmo. Portanto, pronto. Eu não julgo. Um tópico, aliás, uma situação específica que nós também tínhamos discutido e combinado falar aqui neste episódio é quando encontramos conhecidos, pessoas que conhecemos, sejam próximas ou não, e que apanhamos numa situação em que estão a mentir ou a fazer algo desconfortável, nomeadamente algo, por exemplo, alguém que namora com uma amiga minha e eu vejo a fazer alguma coisa. Já me aconteceu, não sei se tens alguma história também nesse... Mas vai contar a tua primeiro. Pronto, no caso da minha história, isto foi numa festa da faculdade, e eu tinha ido com um grupo de amigos, nem estava muito com essa pessoa. Aliás, a relação que eu tinha com essa pessoa era muito falávamos de vez em quando nos encontrávamos no corredor, e pronto, e sabia que ele andava, portanto, a sair com essa minha amiga que me era chegada. E acontece que eu vejo, estou muito bem na festa, e de repente quando olho vejo essa pessoa a passar por uma outra pessoa que eu também conheço e de quem sou próxima, e a dar-lhe uma palmada no rabiosque. Aliás, aqui? Acho que não, a dar, ou seja, eu vejo essa pessoa, okay. a minha amiga com quem essa pessoa estava a sair não estava connosco, não estava nessa festa, e eu vejo esse rapaz a passar por uma outra rapariga que eu também conhecia, de quem era próxima, e dar-lhe um apalpão, acho que foi mesmo um apalpão, no rabiosque. E aquilo deixou-me muito desconfortável. O que é que acontece? Eu pensei para mim, isto não está bem, mesmo que eles não tenham uma relação ainda assumida, é feio, sobretudo se há ali, sim, e eu tinha a noção que havia uma espécie de termos de exclusividade, não é? E, portanto, aquilo deixou-me muito desconfortável, e eu na altura fiquei com um grande dilema, que era, vale a pena eu estar a ir falar disto com a minha amiga, porque pode ser uma situação que se calhar eu posso estar a interpretar de uma forma, não sei, eu vi aquilo muito de repente, fez muita confusão, a minha vontade foi de pegar no telefone e mandar mensagem à minha amiga, olha,
preciso falar contigo quando puderes, mas não fiz isso, acabei por não falar, até porque aquilo que eles estavam muito no início, estavam a conhecer-se também e a sair, portanto também não quis estar a meter-me muito ali no meio. Mas fiquei muito desconfortável e não sei se fosse hoje, se não teria efetivamente dito alguma coisa, até porque depois vi como aquilo correu e não correu bem, daquela relação, mas pronto, foi uma coisa que é muito desconfortável veres aquilo e depois ficas neste dilema, o que é que eu devo intervir, não devo intervir, pronto, e foi basicamente esta a história. No meu caso, eu encontrei uma vez a namorada de uma pessoa, de um conhecido meu, na rua com uma outra pessoa. Esse meu amigo estava a namorar com essa pessoa, portanto era uma coisa mais do que oficial, e essa pessoa estava com outra pessoa num centro comercial, claramente a namoriscar e a fazer algo que pronto. E eu vi, e foi muito estranho e muito, muito, muito constrangedor, porque eu vi, a pessoa viu-me, eu na altura não disse logo nada, e depois a pessoa, num momento, veio ter comigo e disse-me: olha, não contes nada à pessoa X, cujo nome não vou revelar, porque eu estou aqui com esta pessoa para lhe fazer uma surpresa. Uma desculpa completamente esfarrapada. Eu a pensar: amigo, eu vi perfeitamente o que é que estavas a fazer, portanto nem sequer vale a pena vir com rodeios. E eu pensei, já que esta pessoa veio falar comigo e que sentiu a necessidade de se justificar, até porque muitas vezes quanto mais necessidade temos de nos justificar, pior estamos a fazer. Exato. Foi mesmo aquela conversa do ou contas tu ou conto eu, e depois eles lá acabaram por se resolver, mas foi constrangedor, sim. E isso depois, a conclusão disso, ele depois lá falou com a tua amiga e eles conseguiram resolver, ou ela despachou? Eles acabaram por resolver a situação, mas a questão era... Mas tinhas razão, efetivamente ele estava... Sim. O que eles fariam depois, pronto, isso era uma questão deles, mas agora eu vendo, sendo que a pessoa que eu encontrei nem sequer era a pessoa que era a minha amiga, a pessoa que não estava lá e que supostamente estaria a ser traída, entre aspas, é que era a minha amiga, ou seja, obviamente se eu via a situação eu ia logo contar, portanto foi aquela questão do ou contas tu ou conto eu. Exato, e acho que fizeste bem. Aliás, eu naquela altura, lá está, eu estive muito, muito perto de falar depois com a minha amiga, mas depois era aquela situação do, não sei, na altura eu só pensava, bom, se calhar, pode ter sido uma coisa mal interpretada da minha parte, não sei, eu tenho amigos meus que só precisam de dar um pampalbanda no rabo e eu sei que é super friend zone completamente. Agora, eu desconfiava que aquilo não fosse friend zone e depois realmente verifiquei isso e, portanto, sabendo depois como é que aquilo resultou, arrependi-me de não ter dito nada. Mas muitas vezes há aquele ditado, não é? Aquela frase do entre marido e mulher não se mete a colher. Eu acho que isso se pode aplicar, mas na maior parte dos casos não sei se aplica, até porque acho que se é uma pessoa com quem tu te importas e que é tua amiga ou amigo, e realmente há ali uma situação que não devia estar a acontecer, acho que deves denunciar. Bom, e eram estas as histórias que nós também queríamos relatar aqui também da nossa experiência encontrar conhecidos na rua e outros contextos que estão relacionados e que envolvem situações muito constrangedoras com pessoas que, na maior parte dos casos, não nos são próximas, mas conhecemos o suficiente para ser muito constrangedores. E pronto, e com isto chegamos ao final do episódio. Catarina, muito obrigada por teres aceitado este convite. Espero que tenhas gostado de fazer parte desta comunidade de Cherries. Também eu toda uma Cherry. Toda tu uma Cherry. E pronto, e provavelmente ainda nos havemos de encontrar para mais conversas constrangedoras aqui no Salseja e na vida, no geral. E pronto, e também já passámos por situações constrangedoras juntas, diria eu. Sim, de certeza. Se calhar não especificamente esta de que estivemos a falar hoje, mas... Sim, mas outras. Várias, sim. Bom, eu só espero que da próxima vez que tu encontres um conhecido na rua que não seja mau e não seja constrangedor e que estejas linda e arrasadora. Quanto a ti, que estás desse lado, partilha comigo se também sentes aquilo que nós sentimos e aquilo que nós relatámos aqui e se também consegues ser uma pessoa super awkward, super constrangedora sempre que te cruzas com algum conhecido na rua ou noutro contexto, seja uma crush, seja um colega de trabalho, enfim, há imensas hipóteses. E claro, neste episódio eu não respondi a nenhum dilema, porque nestes episódios em que tenho convidados há menos espaço e eu não quero também que fique demasiado longo ou maçador, mas para a semana e no próximo episódio eu vou estar aqui para responder a todos os dilemas, portanto podes enviar em áudio ou texto pelas redes sociais, Salve Seja Podcast no Instagram e Facebook, ou então para o e-mail salvesejapodcast@gmail.com. Com isto, vemo-nos no próximo episódio. Bye!